Fala rapaziada, antes de mais nada, meu nome é Paulinha e esse é o canal Os Três Lados da Moeda, em que eu falo sobre economia e política de uma forma diversa. Então eu vou trazer várias perspectivas sobre o mesmo assunto para que a gente possa refletir sobre. Esse é o quadro semanal do resumo da semana. Então eu vou contar para vocês de forma resumida as coisas que aconteceram na semana, que eu conto todo dia um pouquinho nos stories do Insta, @Os Três Lados da Moeda. Vamos começar com o que todo mundo está falando. A taxa Selic. O cupom elevou a taxa Selic para 2,75. Que isso significa? Como que isso me afeta? Vamos lá. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela rege realmente a economia inteira. Então, o Copom, que é um órgão relativo ao Banco Central, ele determina quanto vai ser essa taxa. Ele determinou na última reunião que ela sairia de 2% ao ano, iria para 2,75% ao ano. O que acontece quando essa taxa sobe? Ela rege e é a taxa básica para todos os preços da economia. Então, pegar aquele empréstimo vai ficar mais caro, fazer aquele financiamento, juros do cartão de crédito. Sendo assim, quando você eleva a taxa, fica um pouco mais caro. E quando você abaixa a taxa, isso meio que aquece a economia, faz as pessoas consumirem mais. Porque a taxa está mais baixa, então tanto para as pessoas como para empresas fica mais barato pegar o dinheiro emprestado, isso acaba estimulando que as pessoas consumam. Como todo mundo começa a consumir muito, é recorrente que geralmente quando você abaixa essa taxa Selic, acaba tendo um aumento dos preços, né? Uma inflação, porque não consegue acompanhar esse tanto de pessoa comprando e as pessoas que estão produzindo têm que se acostumar a essa nova demanda. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O que é isso? Ele custodia, ele guarda, né? Cuida dos títulos públicos federais. Paulo, o que é isso? A gente, eu, você, qualquer pessoa pode emprestar dinheiro para o governo, fazer um investimento por meio dos títulos públicos federais, em que, por exemplo, eu empresto R$1.000 para o governo e daqui 2 anos ele me devolve com juros, então ele me devolve mais ou menos uns R$1.200. Existem vários tipos de investimentos que você pode emprestar para o governo. Um chama Tesouro Selic, que é justamente isso, ele varia de acordo com a Selic. Então, por exemplo, agora que a Selic está a 2,75% ao ano, se eu emprestar dinheiro para o governo e colocar no Tesouro Selic, ele vai me devolver o meu dinheiro com juros de 2,75% ao ano. O que acontece no Brasil? Essa taxa, ela estava muito baixa, a Selic. No primeiro momento você pode falar, pô, é bom a taxa baixa porque está estimulando a economia, principalmente no momento de pandemia, que inclusive a taxa caiu ainda mais para ver se estimulava o consumo, né? Mas o resultado não foi tão forte porque as pessoas estão desempregadas, precisando economizar e não teve um resultado tão significativo assim quanto o esperado. Porém, tem outra coisa que isso também influencia. O câmbio, sabe quando fala, nossa, o dólar tá super alto, o real tá desvalorizado? Por que isso acontece? Bom, isso de emprestar dinheiro para o governo, por que a gente empresta dinheiro? Bom, ele usa esse dinheiro para pagar as dívidas públicas e para fazer investimentos no país, em educação, por exemplo. Mas pensa, para as pessoas lá de fora, para os investidores estrangeiros de outros países colocarem o dinheiro aqui no país, tem que ter um retorno bom, certo? E 2% ao ano, que é a taxa antiga, é um retorno muito ruim, porque o Brasil é um país que tem muita incerteza, tem um risco fiscal muito grande. O que é risco fiscal? Quando fala de fiscal, quer dizer as contas públicas brasileiras. A gente tem uma dívida enorme e não tem uma perspectiva muito boa de melhorar, porque precisam ser aprovadas muitas reformas ainda. Então, por conta disso, é um ambiente de incerteza política, incerteza econômica, um ambiente de risco fiscal. Por conta disso, investidores estrangeiros que fossem investir aqui, eles meio que falam, ok, posso até assumir esse risco desse país que é complicado, né? Mas para isso eu quero uma taxa mais alta. E uma taxa de 2% não é atrativa. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa mínima, assim, a taxa chegou a 0%, ou seja, você põe o dinheiro lá e nem rende. Lá é um país extremamente seguro. Já a Argentina é um país muito arriscado como o Brasil. E por isso lá eles oferecem uma taxa muito alta. E aí tem investidor que até se arrisca. Agora aqui não. Por conta disso, o dinheiro sai do Brasil, vai para fora. Isso faz o real desvalorizar e o dólar aumentar muito. Com isso, aumentar a taxa Selic mostra para os investidores que tem uma perspectiva de que essa taxa vai dar uma aumentada. Com isso, a inflação também vai ser contida. E por conta disso, eles podem colocar dinheiro aqui sim, porque a gente vai estar oferecendo um retorno maior para o risco que eles estão correndo. Ao mesmo tempo, como que é paga a dívida pública, como eu comentei? Esses títulos que o governo emite, que a gente pode emprestar dinheiro para eles são pagos justamente baseado na Selic. Então, inclusive, já tem previsões que como a Selic está aumentando, a dívida pública vai aumentar.
Porque antes eu colocava, por exemplo, o meu dinheiro no governo, ele ia me devolver com juros de 2% ao ano. Agora eu coloco, ele tem que me devolver com juros de 2,75% ao ano. Tá mais caro para ele me emprestar dinheiro. Então são vários lados que influenciam. Sendo assim, tem uma enorme necessidade de ter controle dos gastos fiscais, ter essa preocupação, porque também se a gente acaba gastando muito, quando digo a gente, eu digo o governo brasileiro, isso acaba sendo prejudicial para o futuro do país e influenciando inclusive empregos, famílias, a renda da população no geral. Essa semana a gente também acabou falando muito da parte de mercado imobiliário, de construção, de comprar a casa própria. Acabou sendo coincidência, mas muitas notícias nesse sentido vieram para falar sobre isso. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CBIC, vai ficar provavelmente mais caro comprar a casa própria, entre 5% e 10%. Por que isso acontece? 3 motivos principais: aumento da Selic, alta dos materiais de construção e alta procura por imóveis. Como assim? Bom, a Selic, como eu já dei uma super explicação, ela rege todos os preços da economia, certo? Então, quando ela fica mais alta, consequentemente, para você pegar um empréstimo, vai ficar mais caro e isso desestimula um pouco. Segundo ponto, o dólar alto. O que acontece? O Brasil realmente, ele exporta muitas commodities, principalmente agrícola. A gente sabe que o Brasil produz muitos produtos agrícolas e vende lá para fora. Mas a gente importa, a gente compra de outros países muitos insumos, então máquinas, fertilizantes. Com isso, com o dólar que tá alto, né, o real tá desvalorizado, a gente paga muito caro para esses insumos, para trazer para cá, para conseguir fazer a produção agrícola e, consequentemente, isso é passado para nós, para os consumidores. Principalmente no momento de pandemia, que tá todo mundo em casa, as pessoas estão comprando mais no supermercado e comprando mais alimentos, e isso acaba afetando, fazendo com que os preços subam. Tanto que eu até comentei, né, que a alta do IPCA, que mede a inflação, mede o aumento dos preços, grande parte dele, cerca de 60% do aumento dele, é simplesmente por conta dos preços alimentícios que subiram. Tá, Paulo, mas tu não tava falando de material de construção? Então, qual que é a questão? Isso que eu comentei da parte agrícola acontece também com commodities minerais. Então, o dólar ele também afeta os custos da construção civil, porque a gente importa muitas coisas, muitas matérias-primas que são utilizadas na construção civil, sendo que a gente teve aumentos enormes, sendo o minério de ferro acumulado de 143%, cobre 60% e alumínio 14%. Então é possível ver que isso acaba pressionando a cadeia produtiva de diversos segmentos, de diversos setores da economia e acaba influenciando todo mundo. Produtor, fornecedor, consumidor, geral. Quando a gente vai olhar esse aumento de preços, né, eu já comentei que o IPCA é o índice que mede a inflação geral, né, o principal. A gente tem também o IGPM. Ele é utilizado porque na composição dele tem bastante coisa que afeta o mercado imobiliário, por isso que ele é usado para corrigir aluguéis, por exemplo. Um dos índices que tem dentro do IGPM é o INCC, o Índice Nacional de Custo da Construção. E quando a gente vai olhar para ele mais a fundo, a gente vê que ele teve um aumento de 11%, foi um aumento muito significativo. A alta por imóveis, ela vem vindo, essa procura alta, desde o ano passado, do final do ano passado na realidade. Vou colocar um gráfico aqui que mostra justamente isso. Teve uma alta queda no início, né, principalmente por conta da pandemia, mas depois voltou a subir. A previsão é que volte essa tendência de ter maior procura por imóveis. A gente também falou de imóveis de alto padrão. Então a gente falou da taxa de vacância. O que é taxa de vacância? É basicamente o oposto de ocupação. Então são imóveis vazios. A taxa de vacância, ou seja, imóveis vazios de alto padrão, aumentou bastante. Então muitas pessoas, empresas principalmente, saíram, deixaram os escritórios. Isso foi movido tanto pelas dificuldades financeiras que as pessoas e as empresas estão passando na pandemia, mas também por conta do home office, né, que aumentou bastante. A taxa de vacância dos imóveis de São Paulo em 2020 aumentou muito. Foi de cerca de 13% lá no primeiro trimestre de 2020 para cerca de 17,3% no quarto trimestre de 2020. Além disso, a gente tem o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, que ele fechou o ano com menos 11%, refletindo essa inadimplência, essa devolução de imóveis, as pessoas deixando os imóveis. O que é o IFIX? Deixa eu explicar melhor para vocês. Da mesma forma que a gente pode investir, prestar dinheiro para o governo, como eu falei, investir em empresas, na bolsa de valores, comprar ações, pode investir em fundo imobiliário. Como assim? Então, eu posso, por exemplo, investir em um shopping, em um hospital, em uma laje corporativa. Então, quando eu invisto em um fundo imobiliário, basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou colocando dinheiro investindo em um shopping, por exemplo, e as lojas daquele shopping, elas pagam aluguel. E quando esse aluguel é recebido, uma parte é passada para mim e assim eu ganho dinheiro. E esse IFIX, esse índice, está medindo justamente essas negociações de fundos imobiliários, principalmente no momento de pandemia, que, como eu comentei, as empresas
deixam muitos imóveis, os shoppings fecham, os preços dos fundos imobiliários acabaram baixando, muitas pessoas venderam, saíram do negócio. Agora, a Siduscom, com o apoio da Secovy, pediu a redução, solicitou a desoneração de tributos sobre cimento e sobre aço. O cimento e o aço, eles têm pesos consideráveis na hora de construir uma casa, um apartamento, um imóvel nesse mercado todo. Por conta disso, foram esses os itens que foram solicitados que sejam desonerados. Desoneração tributária, vem justamente no sentido de ou pedir para que todos os impostos sejam zerados, não tem impostos, ou pedir de alguma forma uma redução dos impostos, algum benefício fiscal, alguma coisa que facilite para que o custo não seja tão alto e, consequentemente, isso chegue no consumidor. Porque, como sempre, e a gente fala isso aqui, muitas vezes o que parece que vai afetar uma coisa só, uma pessoa, um setor, acaba afetando muito mais gente do que o esperado. Aqui eu vou colocar uma tabela do INCC. Como a gente pode ver, a gente vê os aumentos que teve no período de 12 meses, então acumulado até esse tempo, e como que ele foi afetado. O INCC é composto basicamente por materiais, equipamentos, serviços e mão de obra. Nos materiais e equipamentos, a gente vê que o aço, o ferro e o cimento realmente tiveram aumentos significativos, assim como outros. É isso, pessoal. Essas foram as notícias principais que a gente abordou nos stories do Insta. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem. Esse vídeo vai tanto pro YouTube como pro Instagram. E se for alguma dúvida mais complexa, muitas vezes no Instagram eu mesma vou nos stories e gravo vídeo explicando mais. Sintam-se à vontade. Brigadão!